Muito bem. Correção aqui das questões do Enem 2025, tá certo? Olha só, um tema aqui filosófico, hein? A política, Aristóteles. Vamos aqui. Desculpa o barulho da cigarra, mas tudo bem, vamos lá. Questão 56, hein? O corpo de cidadãos é o poder supremo dos estados. A supremacia pode existir ou no homem, ou na minoria, ou em todos. Sempre um, ou a minoria, ou todos governam. Bom, tendo em vista o bem-estar comum, essas constituições são justas, mas se procuram apenas o benefício de uma das partes. Ou seja, um todo ou a minoria ou todos. Estabelece um desvio. Beleza? No excerto, encontra-se a base da teoria clássica das três formas de governo, representadas pela letra A. Tirania, oligarquia, república. Nada a ver. Letra B. Burocracia, autarquia e império. Também não. Letra C. Ditadura, autocracia, anarquia. Nada a ver. Letra D. Plutocracia, tecnocracia e demagogia. Nada a ver. E a letra E, a correta. Monarquia, aristocracia e democracia. Olha o que eu escrevi aqui. Ó. Governos legítimos e virtuosos versus governos corrompidos. Por que monarquia, aristocracia e democracia? Bem, veja aqui. Ó. Olha aqui onde está isso aqui mais ou menos. Ó. A supremacia pode dizer no caso monarquia, uma minoria, no caso aristocracia, e em todos, democracia. Então, essa aqui é a resposta. Ó. Bem específico, bem respectivamente, tá bom? Vamos aqui na outra questão aqui 57. Fala da gripe espanhola do período da Primeira Guerra Mundial, tá bom? Bom, não há consenso em torno do nome dado à pandemia, tendo em seu início chamada de gripe espanhola. Provavelmente por causa da desinformação em torno da notícia sobre sua origem. Bom, uma das hipóteses deriva da neutralidade espanhola na Primeira Guerra Mundial e a consequente liberdade de imprensa natural daquele país, tá certo? Mais do que os demais países envolvidos no conflito, hoje existe um consenso entre virologistas e epidemiologistas de que o vírus da gripe espanhola não se originou na Espanha. Entretanto, dificilmente essa pandemia deixará de ser conhecida como gripe espanhola. Olha aqui a fonte, beleza? Ótica da História Ecológica, História Revista, beleza? Olha o enunciado. De acordo com o texto, a denominação recebida pela pandemia no começo do século XX foi determinada pelo letra A. Precariedade do conhecimento de medicina militar, não tem isso no texto não, hein? Letra B. Retaliação da Tríplice Aliança aos soldados desertores, não faz isso no texto. Olha só, de acordo com o texto. Letra C. Controle dos relatos oriundos do campo de batalha, eis aqui a resposta. Olha essa partezinha aqui, ó. Eu botei aqui em verde. São chamados de gripe espanhola, provavelmente por causa das desinformações em torno da notícia por sua origem. Mais uma vez anunciado, de acordo com o texto, a denominação recebida pela pandemia no começo do século XX foi determinada pela controle dos relatos oriundos dos campos de batalha. Eis a correta. Letra D. Emprego de armas biológicas em confrontos internacionais? Não, no texto não tem isso não, ó, de acordo com o texto. Letra E. Circulação de refugiados contaminados por áreas conflagradas? Não tem isso no texto. Então, a letra C aqui é a correta. Controle dos relatos oriundos do campo de batalha. Olha só essa parte aqui em verde. Olha aqui a imagem. A gripe espanhola provavelmente por causa das desinformações em torno do termo da sua origem, sobre sua origem. Beleza? Bom, questão aqui 66, hein? Vai falar aqui da Idade Média, peregrinação lutar, cruzadas, beleza? Vamos lá, questão 66, hein? A difusão pelos cônjuges do ideal apostólico, bem como a influência dos eremitas e dos pregadores errantes que na sua esteira propagavam temas evangélicos, vamos lá, contribuíram para fazer nascer entre os fiéis o desejo de se reerguerem ao nível espiritual do clero e de obterem a sua salvação. Bom, sem que para isso tivesse que renunciar ao seu estado. Beleza? Melhorar aqui a imagem. Vou repetir aqui de novo, hein? A difusão pelos cônjuges do ideal apostólico, bem como a influência dos eremitas e dos pregadores errantes
que na sua esteira propagavam temas evangélicos, contribuíram para fazer nascer entre os fiéis o desejo de se reerguerem ao nível espiritual do clero e de obterem a sua salvação, sem que para isso tivesse de renunciar ao seu estado. Pela primeira vez, a Igreja entreabriria as portas da graça em benefício da totalidade dos fiéis. Bom, colocando como única condição a sua partida para o Oriente, olha só, hein? A fim de aí lutarem contra os inimigos de Cristo. Muito interessante. Olha aqui a fonte. A espiritualidade a espiritualidade da Idade Média Ocidental, séculos 8 a 13. Outras palavras, Idade Média. Bom, conforme o texto, veja bem, conforme o texto, no imaginário dos fiéis cristãos do período medieval, a salvação era alcançada pelo meio das. Letra A, palavras escritas, esquece. Letra B, práticas litúrgicas, nada a ver. Não está de acordo com o texto. E a letra C, ações voluntárias. Epa, essa aqui está de acordo com o texto. Ó. Conforme o texto, no imaginário dos fiéis cristãos do período medieval, a salvação era alcançada por meio das ações voluntárias. Beleza? Olha só. Olha aqui a imagem. Bom, vamos ver aqui. Ó. Pela primeira vez, a Igreja entreabriria as portas da graça em benefício da totalidade dos fiéis, colocando como única condição a sua partida para o Oriente, a fim de aí lutarem contra os inimigos de Cristo. Entendeu? Ações voluntárias? É por aí. Letra D. Ideias messiânicas? Não tem isso conforme o texto, não. E a letra E. Celebrações coletivas? Não tem isso conforme o texto, não. Beleza? Vamos aqui finalizar por hoje, tá certo? A questão aqui 68 fala das leis orais durante o período do Império Romano. Melhorando aqui a imagem. Durante a realeza e nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente de uma geração para outra. A ausência de legislação escrita permitia aos patrícios manipular a justiça conforme seus interesses. Óbvio, claro. Olha aqui a fonte, Cidade Antiga. Bom, a conjuntura socioeconômica da Roma Antiga, conforme apresentada no texto, foi contestada pelos... Não foi porque foi contestada, hein? As leis orais. Melhor que a imagem. Monarcas que queriam expandir os códigos jurídicos, nada a ver. Letra B, eis a correta. Os plebeus, que almejavam participar da vida política, claro. Olha só, na conjuntura, mais uma vez anunciada, hein? Na conjuntura socioeconômica da Roma Antiga, conforme apresentam no texto, foi contestada pelos plebeus, que almejavam participação na vida política, óbvio. Por isso a ideia das leis escritas. Letra C, nobres já são os patrícios, não é isso? Que desejavam superar, olha aqui a imagem, que desejavam superar a relação da dependência, nada a ver. Letra D, camponeses, que aspiravam a diminuir a jornada de trabalho, não tem isso no texto não, ó. Beleza? Aqui, ó, apresentado no texto. E a letra E, estrangeiro, está falando de estrangeiro o texto? Não. Estrangeiros que ambicionavam acessar os espaços públicos. Nada a ver isso aqui, não tem no texto. Então a resposta certa aqui é a letra B. Plebeus, que almejavam participar da vida política. Bom, por enquanto é só, tá certo? Finalizando aqui por hoje a correção do Enem 2025, tá bom? Valeu, muito obrigado. E se puder se inscrever nesse canal, deixe seu like aí. Valeu. Tchau.